Aqui. Vamos declarar que ninguém é como nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Glória a Deus. O Senhor fará grandes coisas em nosso meio, querido. Declare grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui.
Hoje pela manhã acontece uma corrida muito grande em São Paulo. E ali nós vemos atletas de todos os portes. Existem aqueles de elite, existem aqueles que não são medianos, e existem aqueles que, por incrível que pareça, eles nem completam a prova. Só que eles estão ali, intercedendo por um objetivo. E eu acredito que aqui nesta manhã existem um tipo diferente de atleta, que estes são de um pelotão adiante, que nos trazem a palavra, nos trazem o louvor, e outros são aqueles que louvam, e outros são aqueles que intercedem, todos para um objetivo do avivamento do nosso espírito nesta noite. Aleluia. Digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glória a Deus, Ele é digno de toda honra e glória. Ele é grande, Ele é majestoso. Ele é o único digno de toda glória, de toda adoração. Vamos declarar
que Ele é maravilhoso em nossas vidas, que estamos maravilhados. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome, Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Glória a Jesus. Ainda de pé, irmãos. Ele é merecedor de toda honra, glória e louvor. Inclusive, quando nós aplaudimos ao Senhor, não podemos aplaudi-lo no mesmo plano humano. Aplaudimos ao Senhor, Ele está acima do ser humano. Acima do ser humano. Aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus. Ainda de pé, nós vamos ouvir nesta manhã a ministração da palavra de Deus pelo nobre pastor presidente do nosso campo, pastor José Elias Crossi. Ainda de pé com a igreja Pastor Elias. Esse nobre aí. Eu quero, com muita alegria, cumprimentar todos os irmãos, irmãs, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler a palavra de Deus aos Hebreus, epístola, talvez de Paulo aos Hebreus, capítulo 12 e versículo 14. 12, 14. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos fazer o seguinte, vamos ler do 12 ao 14. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos repetir o versículo 14? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a unção do Teu Espírito, neste
período onde estaremos ministrando a Tua palavra. Dependemos inteiramente de Ti, dependemos da Tua unção, da Tua graça, do poder do Teu Espírito, Senhor. E que possamos entender a revelação, a compreensão que Tu tens para cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Queridos irmãos, meu tema são os 2 últimos capítulos, o avivamento e a santificação, página 137, e breve histórico do avivamento pentecostal. Nós temos, no decorrer dessa semana, pela graça de Deus, ouvido ministrações maravilhosas, e Deus tem falado conosco profundamente. Todos que possuem o livro, é lógico que não dá para trabalhar todos os capítulos. Então, cada preletor trouxe uma síntese dentro do assunto, e dessa forma nós vamos nos enriquecendo com a palavra de Deus. Mas estudamos aí o que é avivamento, capítulo 1, que define de uma forma assim concisa o que é avivamento, com algumas definições expansivas. Depois, isso é do que Deus faz quando vem o avivamento. Depois, focos do avivamento no Antigo Testamento, alguns pontos importantes do avivamento no Sinai, avivamento na vida de alguns reis. Depois, o avivamento de Abacuque, que é um dos capítulos áureos do Antigo Testamento, que fala da oração do profeta Abacuque, quando mesmo ora, pedindo para que Deus notificasse o avivamento no decorrer dos anos, no decorrer dos tempos. E ele é um profeta que ora pensando nas gerações futuras, não é individualista, ele não traz para si o movimento, ele ora pedindo para que Deus continue o avivamento no decorrer dos anos. Isso eu acho muito interessante. É aquele que pensa na obra de Deus no decorrer dos anos. É um clássico, um livro clássico de avivamento, considero o Abacuque. Depois, características do avivamento pentecostal, que já está aqui, a partir de Atos capítulo 2, descrevendo algumas formas do avivamento, tendo como ponto de partida o livro de Atos, texto de Atos que é praticamente o livro da história da igreja. Eu estou falando do índice, hein? A história da igreja. Depois, nós temos o avivamento em Jerusalém, que descreveu aí, discorrendo a página 55, falando da igreja de Jerusalém, igreja que impactou a cidade, impactou os habitantes. Deus fez uma obra tão grande na igreja de Jerusalém, que esses irmãos de Jerusalém saíram pelo mundo, levando a palavra, e várias igrejas foram fundadas. Fazendo aí um estudo preciso, nós vamos ver que surgiram várias igrejas partindo de Jerusalém, e nós não temos o nome dos fundadores. É que aqueles cristãos cheios do Espírito Santo saíram por todas as partes levando a mensagem, e por onde eles passavam, plantava-se igreja, iniciava-se igreja, porque o que Deus precisa para que a sua obra se expanda é de um homem cheio do Espírito, é de uma mulher cheia do Espírito. Isso é o fundamental. Onde estiver um homem ou uma mulher cheia do Espírito, ali começa algo de Deus e muito grande. Isso é muito interessante. Depois nós temos, inclusive, essa característica nós temos aqui no Brasil, quando começou o movimento pentecostal, quando chegaram os missionários no Brasil, e que o Senhor ia fazendo uma obra maravilhosa com aquele momento histórico, que eu até coloquei no livro O Grão de Trigo que Gerou a Assembleia de Deus, que ali tem um capítulo falando sobre o ciclo da borracha, que era uma época em que vários trabalhadores do Brasil eram atraídos para Belém do Pará, trabalhar com a borracha, norte, nordeste, e bem, isso aconteceu em 1890, até 1910, um pouco para frente, e nessa época, 1910, era o auge
Inclusive Belém era uma das grandes capitais do mundo, estava sendo cotada até para ser capital do Brasil, de acordo com a própria história. E a borracha era a febre do momento. Todos compravam a borracha do Brasil. E bem nessa ocasião, Deus atraiu Daniel Berg Gunnavinger para Belém do Pará. E ali, junto a essa atratividade do trabalho, Deus enviou os missionários. E esses que vinham do norte e nordeste ouviam a mensagem. Eles ouviam a mensagem, e os irmãos vão ver na própria história que depois teve uma crise, né? Essa coisa de crise, momento bom e crise, parece que o Brasil é campeão nesse negócio. Veio a crise e, consequentemente, a dispersão. Com a dispersão, aqueles seringueiros iam por todas as partes levando a mensagem do Senhor, e eles iam plantando igreja nos seus estados de origem. E também veio o desejo intenso em cada converso, em cada novo convertido, para falar de Jesus aos seus parentes. Então, se alguém tinha um parente, estava lá no norte, tinha um parente lá no Espírito Santo, ele vinha no Espírito Santo para falar de Jesus. Outro tinha um parente no Rio de Janeiro, ele ia no Rio de Janeiro para falar de Jesus ao seu parente. Outro tinha na Bahia. E dessa forma, os crentes que não eram nem ordenados a pastores, a evangelistas, mas o próprio Espírito Santo os usava de uma forma precisa, que o Brasil inteiro foi alcançado pela evangelização e pelo poder pentecostal. Então, essa é uma caracterização do evangelismo, ou melhor, do avivamento. Quando existe avivamento, consequentemente, existe interesse de evangelizar, de levar a mensagem, de fazer missões. Então, a igreja de Jerusalém é um modelo de igreja que nós devemos seguir no decorrer dos tempos. Depois tem o avivamento em Samaria, que é uma consequência do avivamento em Jerusalém. E aqui Deus usa Filipe de uma forma extraordinária. Depois o Senhor envia os apóstolos e começa ali em Samaria, ou melhor, continua em Samaria, uma história linda que iniciou não necessariamente com Filipe, mas o trabalho de Samaria iniciou-se com a mulher samaritana. A mulher samaritana foi a primeira evangelista de Samaria. Ela diz: vinde, ouvi um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, porventura esse não é o Cristo? Ela saiu pela cidade anunciando. Então, essa mulher converteu-se e imediatamente tornou-se uma grande evangelista. Depois que veio o derramamento do Espírito Santo, então o Senhor enviou Filipe, foi para lá cheio do Espírito, que era um diácono, e se tornou posteriormente um evangelista. Esse mesmo Filipe está registrado em Atos capítulo 21, o mesmo que tinha 4 filhas que profetizavam, tinha o dom de profecia. E depois veio Ágabo, um profeta de Jerusalém, diferenciando o dom de profecia e o ministério profético que existia ali no Novo Testamento. Então, Samaria foi um foco. Depois veio Cesareia, Antioquia. Entre Jerusalém, Cesareia e Antioquia, Antioquia foi o maior centro missionário da história do cristianismo, porque de Antioquia partiram todas as missões. Inclusive, quando lemos Atos capítulo 13, nos primeiros versículos, diz que a igreja que estava em Antioquia orava e jejuava, e estava ali alguns mestres e doutores, né? Tinha Paulo, Níger, Barnabé, os que foram criados na casa de Herodes, e eles estavam orando e jejuando, e o Espírito Santo falou na igreja: separai para mim Paulo e a Barnabé para uma obra que eu os tenho chamado. E diz o texto: estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleuça, chegaram em Samarina e foram até Pafos.